você está aqui comigo para refletirmos juntos sobre mais um livro dos grandes profetas menores. Até agora, nós estudamos 9 profetas, começando com o profeta Oséias e fomos até o profeta Sofonias. E em todos esses livros nós vimos como Deus é um Deus de amor. Ele se empenhou por anos a fio em exortar e avisar o seu povo escolhido, o povo de Israel, tanto o reino do norte como o reino do sul, para que eles abandonassem os seus pecados e se voltassem para ele. Deus havia dito que se eles não mudassem o seu comportamento, ele iria entregá-los nas mãos dos seus inimigos. E eles sabiam que eles seriam levados para o cativeiro, porque Deus havia falado. E o povo do reino do norte, como nós já vimos, foi o povo mais rebelde. Não ouviu os profetas do Senhor. E assim no ano 722 a.C., o rei da Assíria, que era a potência mundial na época, levou o povo para o cativeiro. E Deus continuou usando seus profetas para advertir o povo do reino do sul, que foi o reino que ficou, mas infelizmente eles também não deram ouvidos ao Senhor, e em 586 a.C. eles foram levados para o cativeiro, desta vez pelo rei da Babilônia, que nessa época havia conquistado e derrubado o poder da Assíria. Dê-me forças para honrar seu nome, que eu fique sempre firme. E o que aconteceu com o Reino do Norte? Bem, ele praticamente se desintegrou. Por quê? Porque enquanto muitos israelitas foram deportados para várias partes do Império Assírio, pessoas de outras nações conquistadas pelos assírios foram colocados em Samaria. E os novos habitantes de Samaria aprenderam sobre Deus, mas acabaram misturando o judaísmo com a adoração a outros deuses. E os judeus que restaram em Samaria se misturaram com os novos habitantes e assim surgiram o que nós conhecemos como samaritanos. Nós podemos perceber como isso ficou tenso, ficou prejudicial no tom da conversa de Jesus com a mulher samaritana em João capítulo 4. E o Reino do Sul? O que aconteceu com o Reino do Sul? Bem, Deus havia falado pelo profeta Jeremias que eles ficariam no cativeiro babilônico por 70 anos. E foi exatamente o que aconteceu. Depois de 70 anos, Babilônia já havia sido capturada e havia perdido totalmente o seu poder para os persas. E com a permissão do governante persa, que agora era o comandante do mundo, digamos assim, conhecido como Ciro o Grande, cerca de 50 mil judeus retornaram para Jerusalém, vindos da Babilônia, sob a liderança de Zorobabel, para reconstruir então o templo de Jerusalém, que era o lugar para eles mais importante, que era o lugar de adoração a Deus. Então, eles chegaram, se estabeleceram em uma pequena porção daquilo que antigamente havia sido a terra dos judeus, ali nos arredores de Jerusalém. E ali eles encontraram as suas terras completamente arruinadas, terras que antes eram férteis, mas estavam completamente arruinadas. O que antes era coberto de florestas, agora estava sem árvores. O que havia sido uma terra fértil, agora era um deserto. E, além disso, o pequeno remanescente, lutando ali para limpar a terra, tirar todas aquelas coisas que estavam estragadas ali, jogadas pelo meio do caminho, ainda tiveram que enfrentar uma série de desastres naturais, como secas, tempestades, ou seja, a situação realmente era uma situação muito difícil. E no meio desse cenário estava o profeta Ageu.
Ageu foi o profeta que falou à minúscula comunidade judaica que havia se estabelecido novamente ali na terra prometida após o cativeiro babilônico. Ele profetizou na mesma época que o profeta Zacarias, que é o profeta que nós vamos ver na próxima semana. Zacarias foi então contemporâneo de Ageu. Pouco se sabe sobre Ageu. A tradição judaica diz que ele era um sacerdote, mas é só o que nós sabemos. Mas existem 3 coisas que distinguem a obra desse profeta. Primeiro, que cada mensagem é datada cuidadosamente. Você vai ver que tem o dia, o mês e o ano em que ele profetizou aquela porção da sua mensagem. E nós então sabemos, através dos seus registros, o dia exato em que ele pregou cada mensagem que foi então registrada no seu livro. Um segundo aspecto especial aí é que o povo aceitou a sua exortação. Enquanto muitos profetas do Antigo Testamento não viram, aliás, qualquer reação positiva ao seu ministério, os judeus levaram a sério as palavras de Ageu quando ele proferiu a mensagem de Deus. E uma terceira característica é que a reconstrução do templo está associada à vinda do Messias para estabelecer o reino prometido do Senhor. E embora nesse livro haja profecias de bênçãos prometidas, é interessante que não existem aqueles famosos oráculos, de julgamento que nós vemos nos livros dos outros profetas. Porque os oráculos de julgamento eram para prevenir o povo quanto ao cativeiro que estava por vir, quanto ao julgamento do pecado deles. Como eles já tinham ido para o cativeiro e agora estavam de volta, o tom da conversa de Deus com eles era completamente diferente. Por isso não tem no livro de Ageu esse tom de julgamento como nós vemos nos outros livros. Mas ao invés desse tom de julgamento, simplesmente Deus chama a atenção da nação, no caso no livro de Ageu, Deus chama a atenção da nação para o seu estado de desânimo, que é isso que a gente vê como um todo, a tônica, digamos assim, do livro do profeta Ageu. Ao longo desse nosso estudo nós vamos ver com mais detalhes. Agora, se você quiser conhecer os detalhes do retorno dos judeus do cativeiro, como foi que aconteceu exatamente o retorno, o que eles fizeram, quantas levas, não foi só com Zorobabel, vieram outras turmas também. Se você quiser conhecer esses detalhes, basta você ler os livros de Esdras e de Neemias e você vai ver que Deus teve todo um trabalhar especial para agregar o seu povo outra vez na terra que mana leite e mel, a terra prometida. Bem, o livro de Ageu está dividido em 4 sermões, todos proferidos entre agosto e dezembro de 520 a.C. O povo já estava estabelecido em Judá mais ou menos há uns 16 anos, quando Ageu proferiu o seu primeiro sermão. Eles haviam retornado com a intenção específica de reconstruir o templo de Deus, que havia sido completamente arruinado, e em pouco tempo já haviam colocado inclusive o fundamento para poder erguer o novo templo agora pós-cativeiro. Mas depois, o entusiasmo do povo, depois de ter lançado a pedra fundamental, o entusiasmo do povo foi acabando. E eles acabaram redirecionando os seus esforços para a construção das suas próprias casas, para o preparo dos seus próprios campos, para poder fazer as suas lavouras. E por mais de 10 anos, o trabalho no templo ficou completamente abandonado. E inclusive os recursos que eles haviam trazido para o programa de reconstrução do templo foram gastos com coisas fúteis e secundárias. Ou seja, houve até desvio de verba. No fundo, o povo de Judá havia se esquecido que o chamado da pessoa temente a Deus exige que ela coloque Deus em primeiro lugar, as coisas de Deus em primeiro lugar. A bênção vem sempre com o compromisso total.
Sem isso, simplesmente é impossível ser abençoado por Deus quando há um trato com Deus e a pessoa se desvia para qualquer outra coisa, mesmo que seja algo lícito, como era o caso deles. Eles só estavam tentando reconstruir a própria vida. Mas Deus tinha dado um direcionamento diferente e eles não foram fiéis a isso. Então, Ageu foi direto ao cerne do problema e desmascarou a hipocrisia e a incredulidade do povo, falando justamente sobre isso, que não era para eles estarem envolvidos com a vida própria, era primeiro para eles restabelecerem o lugar de adoração a Deus. Para isso Deus os havia trazido de volta para Jerusalém. Aí depois ele convidou o povo a examinar o seu modo de vida e as suas ações sob a ótica da aliança que Deus havia feito com eles antes da nação entrar na terra de Canaã. Era hora de o povo fazer um sério exame introspectivo diante do Senhor. Veja só o que ele diz. Vocês esperavam muito, mas, para surpresa de vocês, acabou sendo pouco. E o que vocês trouxeram para casa, eu dissipei com um sopro. E por que eu fiz isso? Pergunta o Senhor dos Exércitos. Por causa do meu templo, que ainda está destruído, enquanto cada um de vocês se ocupa com a sua própria casa. Por isso, por causa de vocês, o céu reteve o orvalho e a terra deixou de dar o seu fruto. Uma palavra forte, pesada, de chamada de atenção, de puxão de orelha. E qual foi a reação do povo depois que Ageu falou? Diante dessa palavra, o povo simplesmente se quebrantou diante do Senhor e realmente resolveu que eles iriam obedecer à voz de Deus, e naquele mesmo mês o trabalho no templo foi reiniciado. A reconstrução do templo era uma tarefa especial, porque significava a restauração da verdadeira adoração a Deus em Jerusalém. E a conclusão desse projeto agradaria ao Senhor e com certeza seria um poderoso testemunho às nações incrédulas que estavam observando o remanescente em Jerusalém. O fato é que o povo já estava trabalhando há quase 2 meses quando Ageu recebeu então a segunda mensagem de Deus. Agora era uma mensagem de encorajamento que dizia que o templo que estava sendo reconstruído não se comparava em beleza ao tamanho do templo de Salomão, à beleza do templo de Salomão que Nabucodonosor havia destruído. De fato, poucas coisas no mundo da época se comparavam ao templo de Salomão. E o templo seria assim muito mais simples com relação a ele. Porém, Deus prometeu que a glória desse novo templo seria maior do que a do antigo templo, do templo de Salomão. E hoje, com o entendimento que nós temos, nós podemos dizer que a glória do segundo templo está no fato de que, na pessoa de Jesus Cristo, o próprio Deus esteve nesse templo, pregando as boas novas de paz e de salvação. O próprio Filho de Deus, o Messias, caminhou pelos seus pátios e embelezou aquele templo com a sua presença anos depois. Mas havia outra razão ainda mais urgente que pedia por encorajamento. O remanescente que havia regressado para Canaã, para Jerusalém, para a Terra Prometida, era um povo muito pobre. E como é que eles fariam para construir e decorar o templo para deixá-lo digno do Senhor? Essa era a pergunta que não queria calar, porque eles não tinham condições para isso. E sobre isso, Deus declarou por meio de Ageu o seguinte: minha é a prata e meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. E no livro de Esdras, nós vemos como foi que Deus resolveu esse problema. Ele fez da seguinte forma: houve uma grande oposição dos povos ali da região contra o programa de reconstrução dos judeus, e eles tentaram embargar a construção. Mas uma busca nos livros dos registros históricos do Império Persa, porque isso rendeu carta que ia, carta que vinha, né, dos opositores tentando
que o rei mandasse uma ordem para eles não construírem o templo, e nesse vai e vem, nos registros históricos do Império Persa, realmente mostrou que Ciro havia de fato ordenado que o templo fosse reconstruído. E por causa disso veio então a ordem do rei Dário, que era o rei da época, para que não só a reconstrução continuasse, mas que todo o projeto fosse pago pelo tesouro do império, com os impostos que eram recolhidos na província e na região ali do rio Eufrates. Resumindo, os inimigos do povo judeu tiveram que pagar a conta da reconstrução do templo. Que ironia, não é mesmo? Isso nos ensina que quando nós temos compromisso com Deus, Ele provê tudo o que nós precisamos para a realização de qualquer tarefa a qual Ele nos chamar. Na época anterior ao exílio, o povo de Deus pensava que Jerusalém era um lugar seguro, afinal, ali era onde estava o Senhor, era a casa de Deus, a presença do Senhor estava ali. Só que essa forma de pensar era equivocada, porque os babilônios acabaram vindo, saquearam a cidade e acabaram também destruindo o templo. E agora que esse segundo templo estava sendo reconstruído, Ageu foi enviado por Deus com a sua terceira mensagem 2 meses depois da segunda mensagem que ele já havia dado ao povo. Só que essa mensagem foi comunicada para um grupo diferente. Ageu foi enviado especificamente aos sacerdotes para fazer 2 perguntas simples com respeito ao ritual no templo, conforme a lei, coisas que os sacerdotes sabiam muito bem. Obviamente, eles queriam saber onde é que Ageu queria chegar com aquelas perguntas, mas a resposta também era simples. As pessoas que trabalhavam no templo não podiam transmitir santidade para ele, para o templo, mas podiam contaminá-lo com os seus pecados. Era importante que eles não apenas fizessem a obra de restauração da casa de Deus, mas que também realizassem essa obra com um coração puro e consagrado a Deus. Deus não queria gente trabalhando, mesmo na reconstrução do templo, com a vida torta, com a vida de qualquer jeito. Se eles tivessem se dedicado ao Senhor quando os alicerces do templo foram lançados, a bênção de Deus teria vindo logo em seguida. Porém, eles se enrolaram com suas próprias vidas e a coisa ficou embargada até que Deus teve que então enviar Ageu para poder dar uma palavra de ânimo e de exortação para que a reconstrução do templo continuasse, tá? Mas o coração do povo era um coração incrível, né? 70 anos depois, ainda com um coração pecaminoso, o pecado deles entristecendo o Senhor, e acabou então profanando o trabalho de reconstrução do templo. Já era final de dezembro, quando ele proferiu essa mensagem, e os homens haviam acabado de arar o campo para a lavoura, que já era uma época que estava entrando o inverno, e Ageu estava pedindo que eles confiassem em Deus com relação inclusive à sua própria colheita. Tivessem uma vida de total dedicação ao Senhor, não apenas para reconstruir o templo, mas também crendo que Ele seria provedor em toda aquela situação. Afinal, o retorno deles traria junto a bênção do Senhor, se eles tivessem um coração puro e um coração sincero. E qual seria a base da esperança do povo nesse tempo difícil de reconstrução do templo, reconstrução da nação e reconstrução das suas próprias vidas? A resposta de Ageu é que a esperança, em essência, estava na graça de Deus. É incrível como é bom para nós, Deus é bom para nós, não porque nós mereçamos, mas simplesmente porque Ele decidiu nos abençoar. Isso é o que a gente chama de graça. A gente não merece, mas mesmo com o coração endurecido, torto, desarrumado, aquém da vontade de Deus, o Senhor ainda assim tem prazer em nos abençoar. E era isso que Deus queria fazer com aquele povo. Mesmo o povo tendo um coração impuro, ainda assim Deus estava decidido a derramar as suas bênçãos sobre aquele povo que levava o seu nome, que era o povo de Israel, conhecido por todos como sendo o povo de Deus. E a última mensagem de Ageu era uma palavra
especial de encorajamento para uma pessoa, que era Zorobabel, o governador que havia conduzido os judeus, então, da Babilônia até Jerusalém. Zorobabel era neto do rei Joaquim, ou Jeconias, é a mesma pessoa. Portanto, Zorobabel era da linhagem real de Davi. Porém, em vez de usar uma coroa e se assentar num trono, Zorobabel era o humilde governador de um grupo pequenino de judeus lutando para tentar completar a reconstrução de um templo muito simples. Uma situação que poderia ser desanimadora para ele. Por isso, Deus deu a Ageu uma palavra especial de encorajamento para aquele governador. O Senhor disse que cuidaria do seu povo, mesmo ele sendo um povo menor e mais fraco do que as nações ao redor de Jerusalém. O Senhor chamou Zorobabel de meu servo. Esse título era um título exclusivo, reservado para pessoas especialmente escolhidas. E sem dúvida, Zorobabel era um escolhido do Senhor. Deus o comparou com o anel de selar do rei. O anel de selar era usado pelos reis para colocar o seu carimbo oficial em documentos. Era a garantia de que o rei cumpriria o que estava escrito naquele documento. Através de Zorobabel, Deus estava revertendo o julgamento e renovando a sua promessa de que a linhagem de Davi não morreria, mas um dia daria ao mundo o Salvador, Jesus Cristo. Por isso, nós encontramos o nome de Zorobabel nas genealogias de Jesus. Que honra, né? Enfim, a reconstrução do templo, a restauração da cidade e o regresso dos judeus à sua terra era somente uma amostra de promessas maiores que Deus havia feito ao seu povo. E o que é que nós aprendemos com Ageu que pode ser aplicado nos nossos dias? Primeiro, a obra de Deus é iniciada, sustentada e encorajada pela sua palavra. Foi assim que aconteceu. Ageu e Zacarias, que nós vamos ver na semana que vem, proferiam a palavra do Senhor enquanto os judeus reconstruíam o templo. Quando nós proclamamos a palavra de Deus no poder do Espírito, as coisas começam a acontecer. Dando uma olhada geral na história da igreja, fica claro que os períodos de declínio da história da igreja sempre foram aqueles períodos em que a proclamação da palavra de Deus estava em decadência. Essa é uma lição que nós podemos aprender. A segunda é que quando as perspectivas futuras são sombrias, nós devemos olhar para o alto, olhar para Cristo, olhar para cima. O povo enfrentou inimigos que não queriam que a reconstrução do templo se concretizasse, mas a ordem vinha de Deus e os planos de Deus nunca podem ser frustrados. E é exatamente em momentos assim que nós devemos agir. Devemos confiar nas promessas de Deus. Como dizia Vance Havner, a fé vê o invisível, escolhe o imperecível e faz o impossível. O nosso trabalho feito hoje é parte da obra de Deus no futuro. E por isso nós devemos dar o nosso melhor para Deus, porque com certeza Ele estará conosco. E uma terceira lição que nós aprendemos é colocar Deus em primeiro lugar. Garante a bênção do Senhor. Toda vez que nós fazemos isso, nós ficamos na mira de Deus para ser abençoados. Os judeus abandonaram a reconstrução do templo para cuidar das suas próprias vidas, né? Das suas vidas pessoais, usando os recursos, inclusive, da casa de Deus indevidamente, como eu falei, o desvio de verba. Assim também, há muitos cristãos a quem Deus abençoou com bens materiais e que está desperdiçando esse presente de Deus com coisas banais e não investem em projetos que têm valor eterno diante de Deus. Como Jesus disse em Mateus 6,33, é uma palavra que é válida inclusive para os nossos dias, para quem pensa que ela saiu da Bíblia, não saiu. Busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Coisas que são de padrão humano e que não têm valor eterno, que a gente só aproveita aqui, o Senhor promete acrescentar à medida que nós colocamos o seu reino e a sua justiça em primeiro lugar.
E na semana que vem, nós voltaremos a nossa atenção para Zacarias, o companheiro de Ageu, que é o penúltimo profeta da série Eles Ainda Falam. Nós vamos estudar as suas profecias sobre Jerusalém, sobre o povo judeu e sobre o Messias. E você vai ver que são profecias impressionantes, dadas de uma forma diferente do que nós temos visto até aqui. E assim nós encerramos a nossa reflexão de hoje. Eu continuo desafiando você a ler os livros dos profetas menores. O tempo de leitura dos 2 capítulos de Ageu é de apenas 7 minutinhos. Nem dá para alegar falta de tempo, né, gente? Se você está acompanhando essa série e já está vendo de modo mais claro a mensagem dos grandes profetas menores, deixe aqui o seu joinha, assine o nosso canal e não esqueça que, se você quiser e precisar, tem um material de apoio para você lá no Telegram. O nosso objetivo aqui é um só: falar fácil para você entender a palavra de Deus. E se você tiver dúvidas, é só deixar aqui nos comentários ou lá no Telegram, que eu faço questão de responder para você. Combinado? Fique na paz do Senhor Jesus e até a próxima semana, se Deus nos permitir.